A palavra cisma voltou a ser destaque nas últimas semanas, por causa das divergências entre o Papa Francisco e o arcebispo Viganò. É bom lembrar que cisma é uma palavra usada para designar a divisão formal e voluntária da unidade da Igreja cristã. Ou seja, existe a verdadeira Igreja, aquela que foi instituída por Jesus, que segue fielmente a sua doutrina. E existem também os cismáticos, aqueles que tentam modificar a doutrina de Cristo, de acordo com seus interesses. A doutrina de Cristo é imutável, as leis de Deus são imutáveis. Portanto, todos aqueles que tentam mudar as verdades que vêm de Deus são cismáticos, são pessoas que promovem a divisão voluntária da unidade da Igreja de Cristo. Já aconteceram grandes cismas na Igreja Católica, como foi o caso do Grande Cisma do Ocidente, que dividiu o catolicismo desde 1378 até 1417. Também ocorreram importantes divisões na Igreja cristã, como o Cisma do Oriente em 1054, e a importante ruptura do século XVI, com a Reforma Protestante em 1517. Outro cisma também aconteceu após o Concílio Vaticano II, quando um grupo de sacerdotes passou a defender o sedevacantismo. Ou seja, na opinião desses sacerdotes, todos os papas eleitos após o Concílio Vaticano II são inválidos. Essa situação é confusa, porque esses sacerdotes se mantêm fiéis à tradição, fiéis à doutrina de Cristo, mas cometem um erro grave quando afirmam que a sede do Vaticano está vacante. Considerando que tudo o que causa uma divisão formal e voluntária da unidade da Igreja cristã é considerado cisma, então, na época atual, nós também estamos presenciando um grande cisma na Igreja Católica, causado pelos sínodos orquestrados pelo Papa Francisco e seus aliados. E através dos sínodos, que os maus sacerdotes estão tentando mudar a doutrina de Cristo, ou seja, estão tentando criar um cisma, para promover a divisão da Igreja de Cristo. O cisma da Igreja alemã é grave, embora de natureza diferente. Os bispos alemães não proclamaram a invalidade da eleição de Bergoglio, nem a vacância da sé apostólica, a partir de João 23. Eles simplesmente ignoram a sé apostólica, a tradição e o magistério da Igreja. Muito mais astutos e muito mais ricos, não precisam fazer nenhuma declaração de guerra. Eles simplesmente continuam a defender seus próprios interesses, seguindo seus caminhos sinodais. Quem promove a divisão é que são os cismáticos, mas são exatamente eles que acusam aqueles que permanecem fiéis à doutrina de Cristo e à sagrada tradição de cismáticos. Vejam, por exemplo, o caso do arcebispo Carlo Maria Viganò. Ele é fiel à doutrina de Cristo e à sagrada tradição. Ou seja, Viganò é fiel à unidade da verdadeira Igreja de Cristo, mas ele foi excomungado pelo Papa Francisco, que o acusou de cismático. Quando na verdade, quem está provocando o cisma é o próprio Papa. Ou seja, Francisco segue as ideologias marxistas, que acusam os outros daquilo que eles são. Quem deveria ser excomungado é o Papa Francisco e seus aliados, e não aqueles que são fiéis à doutrina de Cristo e à sagrada tradição. Cismático é aquele que causa divisão ou unidade da Igreja de Cristo. É exatamente isso que Francisco faz, quando ele permite bênçãos para casais irregulares, quando ele promove o falso ecumenismo, falando que a diversidade de religiões são desígnios de Deus,
quando ele nega o dogma da Imaculada Conceição de Maria, quando ele fala que o inferno não existe, quando ele nega o milagre da multiplicação dos pães feito por Jesus, etc. Haverá um grande cisma. A verdadeira doutrina será negada, até mesmo por membros da hierarquia. Rezai. A Igreja do meu Jesus será atacada, será alvo de grandes ataques. Somente os fiéis, os verdadeiros fiéis permanecerão firmes. Queridos filhos, a revolta de muitos consagrados causará grande sofrimento para a Igreja. Uma chaga se abrirá no coração da Igreja, por causa do grande cisma. A ação do demônio levará muitos consagrados a se afastarem da verdade. Rezai pela Igreja.